Bem, bom dia a todos e todas. Para mais esse encontro, né, do Laboratório de Comunicação para a Mobilidade. Eu sou o Paulo Nassar, sou o diretor-presidente da ABERJ, e meu outro chapéu sou professor titular da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. E o tema de hoje é um tema extremamente importante, porque a gente vai discutir exatamente qual o perfil, né, do comunicador para dentro dessas temáticas, né, do contemporâneo, de extrema importância. Um deles é a questão da mobilidade. Na Universidade de São Paulo, eu tenho trabalhado, né, no ambiente tanto da graduação quanto também do estrito sensu, o tema das narrativas, né, o tema das novas narrativas. E é um tema que a gente olha a palavra, né? E como que ela se desloca dentro dos textos, né? E dos contextos também, né? E tendo o desafio aqui de abrir, né? Esse encontro, eu fiz uma pequena reflexão sobre a palavra mobilidade, né? Porque é óbvio, a palavra é o centro do trabalho do comunicador, né? E é interessante a gente pensar que é uma palavra do século XVI, né? Especificamente, ela entra, né, nos documentos em 1589, né? Mas é uma palavra que tem muita força, né? Ela se deslocou, né, por todos esses séculos e ela entra dentro de diferentes campos aí, das diferentes interfaces, né, dos campos do conhecimento, né? Entre eles, então, a filosofia, a sociologia, a política, né, a tecnologia, e daí por diante. E se a gente pensar, então, né, que a força dessa palavra, né, ela traz aí, então, né, no campo assim das reflexões aí de ciências humanas, né, essa liberdade de ir e vir, né, de se comunicar, né, e aí dentro da sociologia a capacidade da política, também a capacidade de você se mover, né, de uma posição social para outra, né, de você se incluir socialmente, em termos de gênero, em termos de idade, enfim, a gente poderia falar muito sobre a questão das relações entre a relação entre mobilidade, né, e a questão da inclusão hoje, digital, social, econômica e educacional. Tal. O interessante é que esse painel ele tem profissionais de grande expressão no campo da comunicação empresarial brasileira e na sociedade brasileira, né, que estão exatamente nesses campos, né? Estão nos campos aí da energia, da tecnologia, né? Enfim, dos vários aspectos aí de empresas que têm grande impacto na sociedade brasileira. Não me alongando, então, né? Eu queria agradecer, né, o nosso já mediador, né, que vocês vão ver também que é um intelectual, é uma pessoa assim de grande calibre na área de comunicação aí de Portugal e da Europa, né? O Antônio Rapola, né? E o Antônio Rapola, além vamos dizer, das suas credenciais no campo da comunicação, também tem ligação com um grande projeto em Lisboa, né? Relacionado com a mobilidade. Então, ele é um mediador ativo aí, né? Vai instigar muito e vai também trazer informações para todos nós. Então, muito obrigado aí pela presença de todos vocês, e eu já passo a palavra para o Antônio Rapola, então. Antônio, por favor. Bom dia a todos, bom dia aí no Brasil, boa tarde já aqui em Lisboa, de onde eu estou a falar, e desde já agradecer ao Paulo Nassar as simpáticas palavras que teve comigo. Tentarei corresponder na medida do possível com essa simpatia e com esse desiderato que me foi lançado. Agradecer também este convite que me foi dirigido pela ABERJ, agradecer ao Hamilton e ao Douglas todo o trabalho que envolveram para que pudéssemos estar aqui presentes. E passando a apresentar, conforme o Paulo Nassar
disso, temos aqui um painel fantástico para falarmos de mobilidade e comunicação hoje e que eu vou passar a apresentar. Começando pelo Saulo Passos, que é diretor de comunicação da Uber para a América Latina, é responsável pela comunicação corporativa da Uber na América Latina, conforme referi, com uma carreira internacional consolidada ao longo das últimas 2 décadas nas indústrias da tecnologia, mobilidade e no setor aeroespacial. Lidera uma equipa que contribui para melhorar a mobilidade nas cidades e gerar opções de renda a 2 milhões de pessoas em toda a região. Contamos também com o Nelson Silveira, que é diretor de comunicação corporativa e marca da General Motors. Antes de iniciar a sua carreira corporativa, ele atuou como jornalista de 1990 a 2001. É graduado em Ciências Sociais e mestre em Antropologia Social pela Universidade de Campinas. Foi reconhecido em 2016 e 2018 com o Prémio Comunicador do Ano ABES. Em 2016 e 2017 foi nomeado como um dos mais influentes comunicadores do mundo pelo PR Week Global Power Book. Temos também connosco o Paulo Sampaio, que é gerente de comunicação corporativa e reputação do Itaú Unibanco. É responsável pela gestão das iniciativas de PR, Public Relations e comunicação envolvendo a presidência e as áreas institucionais do banco, incluindo temas sociais, ambientais e de governança corporativa. Responde também pela experiência de atuação reputacional e de gestão de crises. O Paulo é formado em jornalismo pela PUC São Paulo, com especialização em jornalismo institucional pela mesma universidade e MBA em gestão de negócios pela FGV-SP. Por último, mas não menos importante, a Aline Almeida, que é gerente de comunicação institucional do Grupo Energisa. É jornalista graduada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2005, com MBA em Gestão de Comunicação Corporativa pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, que terminou em 2008. Também é pós-graduada em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral e atuou na Sousa Cruz British American Tobacco por mais de 10 anos em posições executivas nas áreas de comunicação interna, externa e marca corporativa. Atualmente lidera a área de comunicação institucional do Grupo Energisa, à frente de um time de 34 profissionais que atuam no relacionamento com a imprensa nacional e regional de 11 estados do país e na gestão da comunicação interna para os mais de 20 mil colaboradores. Enfim, e sobre eu, já sabem o meu nome, sou o António Rapola, tenho as minhas áreas de trabalho têm sido a comunicação, mobilidade, tecnologia, tem sido aqui que tenho trabalhado nos últimos 25 anos, quer como administrador, como gerente, como gestor, como relações públicas, e isto tanto no setor privado como no setor público da economia. Ao mesmo tempo, tenho sido consultor, tenho sido professor, tenho sido formador. A minha formação base é em marketing e em ciências da comunicação e tenho depois uma pós-graduação em mobilidade pelo MIT. Atualmente, e conforme estava na apresentação, sou vice-presidente da APCE, que é a Associação Portuguesa de Comunicação Empresarial, é a associação irmã da ABERS aqui em Portugal, e estou neste momento. Antônio, ficou mudo o seu microfone. Já me estão a ouvir? Agora sim. Obrigado. Ouviram-me até que parte? Para eu poder repetir. Não, são os 10 últimos segundos é que cortou. Ok. É. Então, estava eu a dizer que sou vice-presidente da APC, a Associação Congênere Irmã da ABERS aqui em Portugal, e sou já em quinto projeto, o Project Manager da Velocity, que é a maior conferência mundial de mobilidade em bicicleta, e que ocorreu agora em Lisboa em setembro. E, portanto, tenho toda uma vida ligada também a estas questões da mobilidade, para além de trabalhar na empresa de mobilidade de Lisboa. E terminando assim as apresentações e passando já ao debate, que é para isso que as pessoas estão aqui, começava exatamente pelo Saulo. Portanto, nós sabemos que a Uber está diretamente ligada à mobilidade, todos nós o sabemos, todos nós percebemos isso,
o que é que a pandemia mudou na visão e no negócio da empresa? E como é que a comunicação ajudou nesse envolvimento da empresa face à pandemia? Obrigado, Antônio. É um prazer falar com você. Bom dia a todos que estão conectados. Na verdade, o nosso negócio, desde o princípio, ele estava muito conectado, né? O core dele, o centro dele está ligado à mobilidade, né? E na pandemia, sem movimento, o negócio de mobilidade, obviamente, ele foi drasticamente impactado, seja no Brasil, nos outros países, todos eles afetados pela mobilidade, pela questão da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu conosco foi que, embora o negócio de mobilidade em si tenha sido impactado, ele criou uma oportunidade nova para a gente, que foi o negócio de delivery, né? O negócio de entregas, que era um negócio que foi incubado dentro da empresa 6, 7 anos atrás, e ele veio crescendo, e na pandemia ele realmente explodiu, vem crescendo aí numa taxa anual de mais de 3 dígitos, incluindo o Brasil. E isso, obviamente, do ponto de vista de comunicação, ele traz desafios novos, porque a Uber sempre foi muito associada com esse negócio, vamos dizer, embrionário, esse primeiro negócio, que é o negócio core de mobilidade. Então, como é que a gente faz essa transição para a expansão das outras áreas de negócio, principalmente na área de delivery, né, de entrega? Então, a gente começou a mudar o posicionamento da companhia, focar muito numa comunicação muito mais holística, com uma visão de plataforma, né, unificada, que pudesse mostrar todas essas áreas de negócios com os quais a gente opera. E aí a gente teve uma série de ajustes, tanto nessas linhas de negócio em si, quanto na própria questão institucional, né? Então, falando mais um pouco das ações que nós fizemos durante a pandemia, do ponto de vista institucional, né? Entrando especificamente na questão da comunicação aí, primeiro, nós fizemos uma série de parcerias para tentar trazer uma espécie de alívio e todo o suporte possível e necessário durante o período de pandemia. Então, isso passou desde convênios que nós firmamos com uma série de prefeituras, né, cidades ao redor do país para fazer viagens de e para centros de vacinação, isso espalhado por todo o país. Fechamos também uma parceria com a CUFA, a Central Unificada das Favelas, para distribuição de cestas básicas em várias comunidades ao redor do país. Fizemos doações de viagens para profissionais de saúde em lugares como São Paulo, lugares como Rio, mas também teve uma comunicação e aí já mais específica entrando na questão dos motoristas e dos entregadores, né? Porque nós temos uma base de mais de 1 milhão de motoristas e entregadores que trabalham na plataforma da Uber no país, e isso demandava uma atenção específica e um foco muito específico em como se relacionar e como ter essa comunicação com eles. Isso passou desde uma revisão das nossas políticas, então, por exemplo, dando suporte para os motoristas que eventualmente fossem contaminados pela Covid, então eles tinham um auxílio doença que permitia com que eles se ausentassem das atividades enquanto se tratassem para depois conseguir restabelecer-se normalmente. Fizemos a criação de mais de 15 centros espalhados por todo o país, centros de higienização, onde vários desses motoristas e entregadores podiam levar os seus veículos para fazer não só a higienização, mas receber kits de limpeza, máscaras, enfim, tudo que fosse necessário para eles terem a maior segurança possível. E a gente revisou também as nossas próprias políticas em termos de serviços, fazendo uma série de novas exigências, tanto para os nossos usuários, quanto para esses motoristas. Então, desde, por exemplo, o uso obrigatório de máscaras na hora do serviço, vidros abertos, uma revisão da própria política que, muitas vezes, ela tira uma foto do usuário ou do motorista para garantir que essa pessoa esteja utilizando máscaras. Enfim, uma série de ações que pudessem permitir com que essa experiência fosse a melhor possível. Então, no resumo aqui da ópera, teve uma mudança importante em relação às linhas de negócios que nós temos, né? Tanto o negócio central de mobilidade e hoje o nosso maior negócio que se transformou realmente no negócio de entregas, também no relacionamento com os motoristas integradores e com a comunidade no geral. Muito obrigado, Saulo. Vou passar ao Nelson Silveira, mas pedindo que faça a sua apresentação, que já estava preparada, e, portanto, começamos por aí, depois já lançarei as perguntas a seguir a essa apresentação.
Muito obrigado, meu caro Antônio Rapola. Queria agradecer e dizer que é uma honra tê-lo aqui como mediador hoje no debate. É uma pessoa do seu nível. É muito bom tê-lo aqui conosco hoje. Queria aproveitar também e saudar o professor Paulo Nassar, o Hamilton, o Douglas e todo o time aí da Berge pela organização do evento, pelo trabalho que tem feito aqui nesse lab, que tem sido uma experiência muito interessante. E também saudar, obviamente, os meus colegas aqui de mesa, a Aline, o Paulo e o Saulo, que são personalidades da comunicação no Brasil, que certamente, como o Saulo já fez, vão trazer para a gente reflexões muito importantes sobre o tema proposto. E hoje o que eu me proponho a fazer com vocês, eu preparei uma apresentação muito rápida, não vai levar nem 10 minutos provavelmente, e basicamente tentar entender um pouquinho esse contexto em que a gente está vivendo e qual seria esse novo perfil do comunicador para fazer frente a esse contexto e ao futuro da mobilidade, as pautas que são mais prementes nesse momento. E para entender isso, é preciso dizer, né, é preciso lembrar que valor e propósito, eles se tornaram os motores do mundo corporativo na era digital, né? E nos últimos anos, alguns dilemas existenciais, eles ganharam a ordem do dia, né? E perguntas, reflexões sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o nosso propósito, elas têm ganhado corpo e estão tomando, né, a pauta das organizações. E é interessante que o conceito de missão ele passou a ter uma dimensão cultural, né, e passou a contribuir para que as empresas começassem a funcionar como unidade coletiva, né? E na busca da criação de algo com efetivo valor, nós estamos nos movendo nos últimos tempos do storytelling para o que eu chamaria de story doing, né? E é isso mesmo, story doing, né? Porque ao entender que causa e propósito eles devem ser elementos sustentadores da estratégia do negócio e da marca, já não adianta mais, né, ter apenas uma boa história. Essa história ela tem que ser genuína, autêntica, ela tem que ser verdadeira, né, para que ela possa ter credibilidade. Porque é preciso entender que as nossas histórias hoje elas estão sendo desenroladas ao vivo, online, né? E as nossas marcas e produtos estão conectados e interagindo com o público, né? Então, nesse novo mundo digital, a comunicação ela é o elo de ligação entre os valores e a cultura da organização e os seus diversos stakeholders. Se passarmos para o próximo slide. E qual seria, então, o perfil, né, desse novo comunicador, né? E aí eu vou fazer uma provocação, né? O novo comunicador seria o super-homem do Nietzsche, e citando o filósofo, aquele que vence o niilismo, que supera a forma homem velha e desgastada, que supera todos os humanismos, toda a cultura que o prende em si mesmo e lança a flecha dos seus anseios por cima do homem, né? Acho que, certamente, essa referência é muito válida se a gente pensar no desafio que nós enfrentamos ao comunicar hoje num contexto tão disruptivo. No emaranhado das redes, nós estamos vivenciando, ao mesmo tempo, uma multiplicidade de acontecimentos que nos provocam e, ao mesmo tempo, nos engajam, né? O aquecimento global, o repúdio ao racismo, o desejo de diversidade e inclusão, o afloramento do senso de comunidade provocado pela pandemia, tudo isso foi criando condições ideais para a consolidação de narrativas hegemônicas que levaram o conceito do ESG ao centro dos negócios. Então, mais do que um indicador afetando o valor das ações, o ESG se torna um verdadeiro ativo das corporações. E o novo comunicador, nesse contexto, ele se transforma nesse herói que vai ajudar a conectar os valores e o propósito da organização aos seus stakeholders. É ele quem vai trabalhar no desenvolvimento de conteúdos que expressem a caminhada da organização e das marcas a partir de valores e propósitos que sejam reconhecidos como autênticos pelas audiências, que é o tal do story doing que eu comentava antes. Esse novo comunicador, é importante que ele entenda que ele tem que operar dentro do conceito de thought leadership, que é porque sua missão, né, é criar ideias inovadoras que sejam capazes de ecoar e ganhar seguidores. E indo para o próximo slide,
nós temos aí uma representação simplificada do processo de comunicação hoje, né? E o caminho para essa nova comunicação é uma comunicação 360 graus, né? Que trabalhe com mensagens consistentes para levar à construção e manutenção da reputação, tanto da organização quanto de suas marcas. E esse diagrama que a gente apresenta aqui, ele traduz de forma simplificada todo esse processo de construção de uma comunicação eficaz no mundo de hoje. E tudo começa, como eu comentei antes, com uma ideia inovadora, original, e com a elaboração de mensagens-chave que expressem essa ideia. A partir dela, e entendendo quais são os públicos que nós queremos atingir, nós vamos, então, trabalhar no desenvolvimento de materiais ou assets que vão sustentar a nossa história. E aí estamos falando de vídeos, textos, fotos, infográficos, GIFs, áudios, entre tantas outras possibilidades. Esses materiais, obviamente, têm de ser customizados, né, e estrategicamente posicionados nos canais mais convenientes para fazer nossas mensagens chegarem ao público-alvo. Aqui entram canais proprietários, mídia espontânea e mídia paga. E quando finalmente chegamos lá, no final desse processo, nós, na verdade, estamos apenas no começo da história. Porque reputação no mundo digital se constrói a partir da interação com os vários stakeholders que afetam o negócio, e que hoje são muitos, né? É muito complexo hoje o ambiente e o contexto onde nós vivemos, né? É com os stakeholders que a história começa a se transformar em diálogo, né? Através das reações, comentários, compartilhamentos, né? Através do engajamento real que vai alavancar a reputação. Se formos para o próximo slide, na GM, nós, comunicadores, identificamos como público-alvo, pensando na questão da mobilidade, nosso público-alvo nós identificamos como geração E, que pode ser de elétrico, E de estilo, E de engajado, enfim, como quiserem. O fato é que a GM estabeleceu como propósito da organização a missão de avançar rumo a um futuro com zero acidente, zero emissão e zero congestionamento. E para isso, nós temos de trazer para o debate o caminho de transformação que a indústria vai trilhar rumo a um futuro sustentável. Porque nós entendemos que é assim, interagindo, opinando e defendendo posições que as pessoas contemporâneas se expressam. Por isso, o que nós chamamos de geração E não é limitado por faixa etária. É um pouco diferente do conceito de geração que a gente normalmente trabalha. A geração E ela é definida por atitudes. Nós estamos falando de pessoas que são muito ligadas à sustentabilidade, que têm um estilo de vida ativo, que valorizam a diversidade, a equidade e a inclusão, ao mesmo tempo em que estão totalmente conectadas com a sua comunidade local. Para essas pessoas, engajamento em causas, a ideia de ter um propósito é absolutamente fundamental. E no vídeo que a gente vai ver a seguir, que encerra a minha apresentação, nós apresentamos, né, esse novo conceito de geração e a nossa ideia de como comunicar com ela. Aproveito, antes de passar o vídeo e encerrar, para dizer que eu transformei essa apresentação num artigo e acabo de publicar no LinkedIn, vocês podem conferir lá também. Mas vamos ver o vídeo que encerra, então. Muito obrigado. Change. You can resist it, be left behind, or embrace it and move forward. We're driving it everywhere. We emit optimism, not exhaust. We plug in our vehicles as naturally as we charge our phones. We don't judge cars by the rev of an engine, but by the hum of progress. We are Generation E. United. Not by age, but by the desire for smart, clean, and safe. To also be fun, easy, and powerful. And our power comes from this. Ultium. A battery that charges fast. Runs long. It fits everyone. Because when it comes to this all-electric future, nobody will be left out. And that changes everything. The electric future starts now. Muito obrigado, Nelson, pela apresentação e por este magnífico filme inspirador. Há aqui algumas questões que eu quero depois já colocar sobre esta apresentação, mas dando já e seguindo para a Aline, como é que a Energisa olha para a questão da energia limpa que
pode também parar nos carros do país, neste caso do Brasil. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos aqui. Obrigada, Berge, e ao time aqui, Saulo, Paulo, Nelson, por estarmos juntos aqui nesse bate-papo. A Energisa é uma empresa de 116 anos, né? A maior empresa privada nacional do setor elétrico, e a gente hoje também é a maior empresa da Amazônia Legal. Então, é uma empresa já com um portfólio múltiplo, são 11 distribuidoras de energia, atuamos na área de transmissão, temos uma empresa de geração distribuída, temos uma empresa de call center, temos uma fintech que hoje leva, né, um serviço de bancarização digital para os nossos clientes, e a empresa está justamente nesse movimento de ampliação de horizontes, com o objetivo de preparar bases que vão realmente expandir o negócio e mirando a liderança da transição energética no país. E esse plano ele tá ancorado em 4 diretrizes, que a gente chama aqui dos 4 Ds da Energisa, que é justamente o D da digitalização, da diversificação, da descentralização e da descarbonização. Então, esses pilares abrigados dentro de um guarda-chuva, com conceitos de inovação, meio ambiente e a transição energética como um grande alvo, como um grande caminho a percorrer. Esse projeto ele não está só no papel, então um exemplo que eu divido aqui com vocês é justamente o nosso projeto de mobilidade elétrica, que é o Move ao Sol. É o primeiro projeto de mobilidade elétrica do Brasil, em que os veículos elétricos são abastecidos com energia 100% solar. A gente sempre olha para energia de carros elétricos e ainda assim, naquela tomada, regra vem energia elétrica, não é uma energia 100% limpa. E hoje a gente já tem isso acontecendo, ele faz parte da estratégia da Alsol, esse projeto, ele de forma mais intensa no estado de Minas Gerais e congrega mobilidade elétrica, fontes renováveis, eficiência energética e internet das coisas. Essa é a forma como a Energisa está montando um ecossistema para atuar no Brasil, dentro desse novo contexto de energia limpa, de transição energética, com um ecossistema de soluções em energia para os consumidores. E aí eu deixo aqui para vocês esse exemplo da Move ao Sol. Muito obrigado, Aline. Isso é realmente um dos pontos que eu considero que é importante em alguma parte daquilo que se chama a nova mobilidade. Ou seja, nós estamos a assistir a caminho largo, então aqui na Europa isso é evidente, para uma eletrificação da frota automóvel, cada vez se vêem mais carros automóveis, e claro, em relação à poluição no centro das cidades, a mudança é evidente, mas temos muitas vezes que considerar toda a pegada ecológica dos veículos automóveis elétricos e precisamente a questão de onde é que provém a energia elétrica para abastecer esses automóveis. E é sempre importante, conforme a Aline acabou de dizer, que só faz sentido termos automóveis elétricos se as fontes de energia desses mesmos automóveis também forem limpas e se forem sustentáveis, porque estamos a substituir o petróleo no tanque dos automóveis pelo carvão de uma central termoelétrica. E isso só estamos a deslocar o ponto de poluição, que já é importante muitas vezes, mas não estamos a resolver o problema do fim. E, portanto, sim, esse é um dos pontos que eu deixaria aqui já como importantes, que é estas novas formas de mobilidade, sobretudo quando falamos de mobilidade elétrica, e falamos do automóvel, mas não tem que ser do automóvel. A maior parte das redes de bike sharing no mundo já são bicicletas elétricas, aquilo a que nós em Portugal chamamos de trotinetas, no Brasil chamam de patinete, tem que ser fontes elétricas, e, portanto, tudo isto faz sentido, toda esta forma integrada de ter a mobilidade, também tem que estar sempre em conjunto com a sustentabilidade, e neste caso, no campo das energias limpas ou das energias sustentáveis, sem querer entrar depois também muito em pormenor nesta questão da energia, mas realçar a importância desse papel. Paulo, há muito tempo que os bancos investem na comunicação de pautas que vão para além da prestação de serviços financeiros, quer dizer, nós vemos nos últimos tempos os bancos a adaptarem-se a novas soluções, às novas realidades,
estas novas gerações que nós ouvimos aqui já hoje falar, como é que vê a mobilidade dentro dessa comunicação ao lado de pautas como a educação, a cultura e a diversidade? O Itaú até é, inclusive, a marca por trás de um sistema de bike sharing no Brasil. E, portanto, como é que isto aparece e porque eu me banco envolvido nisto? Precisa abrir o microfone, Paulo. Só um minutinho. Acho que agora abriu. Agora. Tudo bem, Antônio? Obrigado pela pergunta. Bom dia aí a todos. Bom, acho que eu queria retomar um ponto que o Nelson tocou, que é a questão do engajamento das empresas em temas que vão além dos negócios, né? Eu acho que, antes de falar de comunicação, a gente tem que dar um passo atrás e falar desse movimento que vem ganhando força, né, que atende aí pela sigla de ESG, que nada mais é do que, enfim, as empresas se conectarem mais com a sociedade, atenderem a novas demandas da sociedade, e eu entendo que a mobilidade, assim como cultura e educação, que são causas que o banco já apoia há bastante tempo, são demandas relevantes, tá? A mobilidade, enfim, acho que depois da pandemia, acho que o Saulo tocou nesse ponto, né, ganhou uma dimensão diferente, tá? Eu vejo o banco, ele patrocina o sistema de bike, né? O Bike Itaú, que enfim, é super conhecido, tem bicicletas espalhadas em várias cidades do Brasil, inclusive fora do Brasil. Então, a gente percebe que durante a pandemia o uso das bicicletas caiu bastante, mas agora ele já está 50% maior do que ele estava antes da pandemia, com um fenômeno interessante que é a adoção das bicicletas pelos entregadores, né, para o sistema de delivery. Inclusive a Tembici, que administra o nosso programa, tem agora uma frente aí voltada para o iFood, né, tem uma parceria com o iFood especialmente para delivery. Então, a mobilidade se tornou um tema super relevante, tá? Acho que na pandemia as pessoas perceberam o quanto que o deslocamento ele impacta a nossa vida, né? Seja em termos de tempo, né, que a gente gasta no deslocamento, seja o gasto, né, a questão financeira, as pessoas viram quanto que elas gastavam, às vezes, seja em combustível, principalmente agora, enfim, seja mesmo no transporte público, e o trabalho remoto ele tem essa característica, seja em termos de saúde, né, porque pedalar é uma questão que também impacta a saúde, e seja a questão ambiental, né, porque você usando bicicleta, você teoricamente, se você usasse o carro, por exemplo, usasse algum outro sistema de transporte, você, enfim, emitiria ali gás do efeito estufa. Tem agora o fenômeno do transporte com carros elétricos, que vem aí para resolver essa questão, mas o fato é que tem essa discussão toda e está super em voga. Então, eu acho que a comunicação, ela acaba refletindo essa nova realidade das empresas, tá? Então, o banco tem essas causas, né, que eu mencionei, cultura, educação e mobilidade, já há bastante tempo, o sistema de bike já comemora 10 anos, inclusive agora, e as pessoas que trabalham em comunicação, empresas que estão engajadas, elas têm que saber se comunicar sobre esse tipo de tema, tá? Então, o que a gente via antes eram empresas, né, eram áreas de comunicação que acabavam sendo muito focadas no próprio negócio da empresa, né, e muitas vezes fazendo até uma comunicação de mão única ali, pensando naquilo que a empresa quer comunicar e não naquilo que a sociedade demanda, aquilo que a sociedade passou a cobrar das empresas, e hoje a gente precisa de profissionais que tenham essa capacidade de fazer essa interlocução da sociedade com a companhia, tá? Então, acho que esse é um papel do comunicador. O que eu percebo hoje de relevância... Parece-me que o Paulo, a conexão terá caído. Acho que sim. Bem, já continuaremos com o Paulo e com o testemunho do Paulo. Só fazer aqui um pequeno comentário sobre aquilo que o Paulo disse, e esperemos que ele nos esteja a ouvir. Aqui em Lisboa também, quer dizer, enquanto estivemos durante a pandemia, houve aqui 2 períodos em que estivemos quase que obrigados a estar em casa, ou mesmo obrigados a estar em casa. É óbvio que a utilização do sistema de bicicletas partilhadas de Lisboa caiu, mas tirando esse período,
o sistema funcionou e funcionou sempre muito bem. E teve sempre procura. E isso deveu-se principalmente porque as pessoas preferiram utilizar a bicicleta do que utilizar os transportes públicos, por um lado. Por outro lado, porque era fácil andar de bicicleta porque havia uma redução do tráfego automóvel e, portanto, tornou-se muito mais fácil as pessoas moverem-se em bicicleta na cidade. E também devido à empresa do sal, quer dizer, que também tivemos a utilização por parte de empresas de entrega, dos deliveries, não só do Uber, como alguns concorrentes, como a Glovo, que utilizavam e ainda utilizam o sistema de bicicletas partilhadas para as suas entregas, o que aqui em Lisboa causa alguma polémica, não é hoje o tema de discussão, mas depois causa aqui alguma polémica se essas empresas devem ou não utilizar o sistema de bicicletas partilhadas em Lisboa, mas isso só aconteceu. E, portanto, houve aqui também, e vou depois retomar este assunto um pouco mais adiante, que é a oportunidade durante a pandemia de alterarmos alguns dos nossos padrões e de alguns dos padrões da sociedade sobre a mobilidade. Nelson, vou voltar enquanto o Paulo se conecta connosco. Nelson, já voltei. Pronto. Já voltei, estou aqui. Peço desculpas, a minha conexão nunca acontece, tá? É o Lady Murphy. Justo hoje caí 2 vezes já, então vou tentar ficar pelo celular. Não é tão bom quanto no computador, mas enfim, acho que ajuda aqui. Eu estava concluindo, tá? O que eu estava concluindo é isso, né? Eu acho que as áreas de comunicação, elas têm hoje que ir muito além dos temas do negócio. Então, elas têm que estar conectadas com os temas que são importantes para a sociedade, tá? Porque a sociedade ela demanda das empresas muito mais do que os produtos e serviços que tradicionalmente as empresas oferecem. E é isso que a gente tenta fazer no Itaú. Tá? A gente tenta ter uma equipe ali diversa e que trate de temas, enfim, de uma gama de temas ali que vão muito além de financiamento, de cartão de crédito. Isso é um desafio, mas é um aprendizado. Eu acho que é uma evolução aí do papel do comunicador hoje. Muito obrigado, Paulo. Nelson, na sua apresentação, falou do storytelling, ou do storytelling 2.0, já o story doing, que tem que ser, isso estaremos todos de acordo enquanto comunicadores, tem que ser genuínos e tem que ser autênticos. Neste contexto, explique-nos só um pouco mais do que é o papel do comunicador na construção desta narrativa para transformarmos em direção a uma mobilidade de baixo carbono, mas ter sempre atenção àquilo que é o risco do greenwashing, quer dizer, ou seja, nós temos que parecer simpáticos, mas às vezes não demasiado simpáticos para o cliente. É isto que estamos a falar? Certamente. Eu acho que o story doing é uma resposta à ideia do greenwashing, né? Quer dizer, até algum tempo atrás você poderia contar boas histórias e eventualmente ser entendido e se engajar com as pessoas ao contar boas histórias. Só que com a evolução, né, com a evolução e com essas novas narrativas que se tornaram hegemônicas, e principalmente com o fato de valor e propósito hoje serem fundadores praticamente de qualquer negócio, e se as pessoas não enxergam o valor e o propósito de uma marca, as pessoas não se engajam com essa marca está fadada ao fracasso, né? E também ao fato de que sustentabilidade hoje é condição para operar, né? Sustentabilidade não é mais um apêndice ou algo que a gente faz porque é nice to do, né? Sustentabilidade é condição para operar. Então, o comunicador ele tem que estar muito atento, né, para realmente, primeiro, lembrando aqui o que o Paulo acabou de falar, né, primeiro, entender quais são os temas relevantes hoje para a sociedade e para o mercado, né? Entender de que forma que os valores da organização, né, e a cultura da organização se engajam, né, ou se conectam com esses valores da sociedade. Por isso isso é muito importante, né? A definição dos valores de uma organização que estejam conectados, né, com o espírito do tempo, né? Não adianta ter um valor que é ultrapassado, você tem que ter valores que estejam conectados com o espírito do seu tempo. E a tarefa do comunicador é uma tarefa muito complexa, né? Porque o comunicador não só tem que entender os anseios da sociedade, mas construir um processo de comunicação que encontre, né? Porque senão não vai haver conexão, né? A história hoje, a gente faz todo aquele trabalho, como eu comentei, né, para chegar na nossa audiência,
mas a história começa quando a gente chega na audiência. Porque se a audiência não entender a nossa história como genuína, como autêntica, se ela não reconhecer que aqueles valores se conectam com os seus valores, a audiência não vai se engajar, né, com a comunicação que está sendo feita. Então, é um processo que tem que se tornar uma espécie de círculo virtuoso, né? Se a gente não cria um círculo virtuoso, um diálogo permanente com a sociedade, o nosso trabalho, no final, não deu certo, né? Então, acho que, não sei se eu te respondi, Rappola, mas eu entendo assim. Eu quase sinto, até acrescentaria que a nossa história começa aí, mas continua quando depois a nossa audiência conta a outras pessoas a nossa história, quer dizer, e contribuindo para esse tal ciclo, não só o ciclo virtuoso do ponto de vista do comunicador, mas até o ciclo virtuoso da própria história, ou seja, em que é a comunidade que já conta a nossa história. Isso é, enquanto comunicadores, isso é o luxo, não é? Isso é quando nós conseguimos ter o pleno sucesso. E isso passou-se... Exatamente. Passou-se, lembro dos primórdios da Uber, isso passou-se um bocadinho com a Uber, quer dizer, a Uber já nasceu no ambiente digital, já nasceu nas novas gerações, Z, queiramos chamar. Mas há aqui claramente, e tendo esta questão, há uma questão geracional com a marca Uber. Já nasceu assim, já foi entendida assim, apesar de que eu considero que teve uma penetração, pelo menos aquilo que eu conheço, quer a nível mundial, mas especialmente a nível português, tem uma grande penetração em todas as gerações, quer dizer, podíamos pensar, bem, a Uber é só para os mais novos e para as novas gerações não é. A minha mãe, que tem 76 anos, anda de Uber e gosta muito de andar de Uber, por exemplo. Há aqui... Como é que a pandemia, e voltando aqui também ao tema da pandemia, como é que a pandemia de diversificação de negócios mudou de alguma forma o perfil do público, neste sentido que eu estou a dizer, ou tiveram que se adaptar? Como é que fizeram esta gestão? Acho que você foi bastante feliz em mostrar que o nosso público é bastante diverso, né? Não existe hoje um perfil específico, eu diria, dentro da Uber. É um serviço muito democrático, muito abrangente, ele permite acesso das pessoas com diferentes poderes aquisitivos, das mais diferentes situações sociais. Só para dar um pouco de contexto, nós estamos em mais de 70 países no mundo todo e no Brasil em mais de 1.000 cidades, né? Então, você tem desde cidades grandes, as metrópoles, capitais, mas cidades também menores, né, de 100 mil habitantes, por exemplo, em que o serviço está disponível. Então, ele tem um serviço, e colocando aqui no contexto 100 mil para o Brasil, né, são cidades pequenas. Eu sei que colocando no contexto de Portugal vai ser diferente, né, colocando esse parênteses. Eu estava rindo precisamente disso. Primeiro, nós não temos 1.000 cidades em Portugal e teremos meia dúzia de cidades com mais de 100 mil habitantes. Portanto, isso é óbvio. Exatamente. E então é um serviço bastante democrático. E aí, quando a gente olha em relação à comunicação com esses diferentes públicos, a gente tem duas pontas, né, quando a gente olha que são nossos clientes, né? Por um lado, você tem o cliente como eu, você, enfim, as pessoas que usam o serviço como um todo, e por outro lado, você tem as pessoas que utilizam a plataforma para geração de renda, né? Então, aí eu estou falando principalmente dos motoristas e dos integradores, que são mais de 1 milhão de pessoas só no caso do Brasil, e na questão dos usuários, nós estamos falando de 27 milhões de pessoas que usam o serviço da Uber no Brasil. Então, diferente de outras modalidades, a gente tem um canal direto de comunicação com eles por meio do próprio aplicativo, né? Porque se você imaginar, são 27 milhões de usuários, a gente acaba tendo essa conexão direto com eles. Óbvio que a gente zela muito por esse canal, a gente tem muito cuidado e parcimônia na utilização, mas é algo que a gente utilizou com bastante frequência durante a própria pandemia para emissão de alertas, para emissão, enfim, de novos comunicados que mostrassem a evolução do negócio, como é que isso estava impactando a vida de cada um deles. Uma coisa também importante é que durante a pandemia a gente teve uma aceleração, eu comentei isso até na pergunta anterior, a gente teve uma aceleração
muito expressiva da parte de entregas, né, do serviço de entregas. E isso foi acelerado, no caso da América Latina, por conta de uma compra que nós fizemos, uma aquisição de uma empresa, uma startup chilena chamada Corner Shop, que hoje já está em vários países da América Latina, e que mudou exatamente a maneira da gente enxergar o nosso cliente, mudou a maneira da gente enxergar como é que a gente faz esse relacionamento também. Então, desde públicos que não eram públicos tradicionais, vamos dizer assim, da própria Uber, como supermercados, que são hoje grandes clientes nossos, toda a rede de varejo no geral, são grandes clientes nossos, e que, enfim, essa relação e o fluxo de comunicação com eles passou a existir, foi intensificado a partir da compra dessa empresa e da expansão dessa linha de negócios que a gente tem na América Latina. Então, ele acaba diversificando também por esse aspecto, tanto pela evolução do próprio negócio em si, quanto pelos diferentes públicos com os quais a gente interage. Então, não sei se eu consegui responder um pouco a pergunta, mas acho que vai mais por essa linha. Sim, para mim, claramente, até salientarmos, acabámos aqui os dois por salientar uma questão importante, que é como este novo negócio, como a Uber, no novo negócio de mobilidade, se pode adaptar a diferentes realidades e, neste sentido, a realidades de diferentes países e a diferentes cidades. Quer dizer, tanto serve uma mega metrópole como São Paulo, penso que agora são 15 milhões, 16 milhões de habitantes, como uma pequena cidade do interior brasileiro ou uma pequena cidade de Portugal com 50 mil habitantes. E, portanto, o serviço, o que nos mostra, e aqui se calhar também fazendo um comentário enquanto comunicadores, que é como mostra como estes novos serviços de mobilidade se podem adaptar e são prementes e satisfazem, sobretudo, as necessidades das pessoas, que na sua larga maioria são as mesmas, é deslocarem-se do ponto A para o ponto B com o maior conforto e no menor tempo possível. E, portanto, a realidade é sempre a mesma, independentemente do tipo de cidades. E falando nesta grande realidade que é o Brasil, sobretudo para quem vê daqui de Portugal, e estar presente em 11 estados, ter uma empresa com mais de 100 anos, ali há esta toda nova escolha de serviços, também energéticos, como falamos. A Energisa está a olhar para a transformação do consumidor, levando em conta todas estas diferenças, levando todas estas necessidades, quer comunicacionais, quer de comportamento. Perfeito, Antônio. O bacana de estar no setor de energia nesse momento de aceleração da transição energética é que tudo passa necessariamente pela transformação da forma de dialogar com os clientes, com a sociedade. A nossa ambição é liderar a transição energética. Então, isso traz para a comunicação o grande desafio de tornar a marca uma referência. A gente precisa acelerar essa jornada de fazer do grupo um grupo conhecido nacionalmente, um grupo reconhecido e uma marca que vire uma referência. E, nesse sentido, a área de comunicação da Energisa vem passando por uma transformação gigantesca na sua forma de atuar, muito pautada por uma cultura data-driven e também em criar essa conexão, despertar uma curiosidade, promover uma compreensão dos nossos clientes para temas sensíveis, a partir de uma abordagem clara, bem-humorada, um outro tom de voz, uma linguagem mais simples. A gente precisa, cada vez mais, e é onde a gente tem colocado a nossa energia, conhecer a fundo a jornada do nosso cliente, para que a gente também tenha condições de dialogar com ele, entendendo as necessidades e os anseios dele. Com isso, a gente reduz resistências, usa a mídia digital para gerar awareness, para gerar consideração e para gerar essa simpatia pela marca. Além de, obviamente, a gente trabalhar nessa mesma lógica no engajamento de colaboradores. A área de comunicação hoje é uma área que olha para o nosso cliente, e no caso da Energisa, a gente está falando de 8 milhões de clientes, mais 20 milhões de brasileiros que são atendidos pela Energisa, em que a Energisa leva energia para a casa dessas pessoas, e a gente enxerga esse cliente
muito olhando para um futuro em que esse setor regulado vai também passar por um marco regulatório importante, muito parecido com o que a gente passou como consumidores de telecom, com a abertura de mercado. Então, a gente tem hoje, no setor de energia, ainda um setor altamente regulado, áreas de concessão, mas a gente olha para esse futuro, com essa aceleração da transição energética, e vê também, muito possivelmente, essa abertura, o que significaria dizer que vocês, não Antônio, mas vocês, meus colegas que estão aí em São Paulo, poderiam escolher a Energisa como a distribuidora de energia de vocês. Tal exemplo, os movimentos de escolha da nossa operadora de telefonia. E aí, por que eu estou falando sobre esse futuro? Porque o cliente vai nos escolher. Esse cliente, então, ele precisa admirar a marca hoje, ele precisa reconhecer um serviço de excelente qualidade e ele precisa criar uma conexão com a nossa marca. E aí entra a grande mudança que a gente está promovendo como profissionais de comunicação dentro desse setor, dentro desse movimento de transformação. Muito obrigado. Paulo, eu não sei se nos está a acompanhar. Sim, eu fico sempre surpreendido e digo isto do coração quando tenho estes encontros brasileiros. Por exemplo, nós não temos 8 mil de consumidores de energia, 8 milhões de consumidores de energia em Portugal. Portanto, se a Energisa tivesse 8 milhões em Portugal, tinha todo o mercado, era monopolista de mercado. Isto eu acho sempre muito engraçado e é sempre muito enriquecedor, pelo menos para mim, que é termos precisamente esta diferença de grandeza e esta diferença de visão de mercado, e só por isso, para mim, vale sempre a pena estar com os meus irmãos brasileiros nestas sessões. Paulo, nestas restrições que a mobilidade impactaram, teve impacto, ou melhor, estas restrições à mobilidade da pandemia, teve impacto no vosso negócio, teve impacto como vocês comunicaram com os vossos clientes, o que é que tiveram que adaptar? Não sei se o Paulo nos ouviu. Desculpa, eu não vi que a pergunta era para mim. Então, Paulo, estava eu a perguntar se nesta questão da pandemia e com as restrições à mobilidade, isto teve impacto, teve certamente, mas que impacto é que teve, como é que lidaram com esse impacto no negócio, na comunicação do Itaú, face ao vosso negócio e face aos vossos clientes? Do ponto de vista de comunicação corporativa, a gente teve que se adaptar a uma nova realidade de restrição de mobilidade, né? Então, o que a gente aprendeu bastante é que a presença física, né, enfim, a conversa, por exemplo, com um jornalista, uma entrevista, uma coletiva de imprensa, ou mesmo um evento como esse aqui, não é imprescindível você estar presencialmente, tá? E então, assim, eu acho que um aprendizado que a gente teve, uma mudança relevante, é que a gente passou a usar recursos aí digitais, tecnológicos, de uma forma muito mais intensa. E assim, a gente no começo viu como uma adaptação, né? A gente teve que se adaptar, né? Teve que começar a se comunicar de uma forma remota, digital, como uma contingência, mas o resultado é que a gente no final viu que é algo super eficiente, né? Se você pensar, aí eu pensando mais do ponto de vista de imprensa mesmo, né, que a gente tem ali a interface com jornalistas que fazem aí o meio de campo, muitas vezes, da organização com a sociedade, com os clientes, né? As redações hoje, elas são enxutas, a gente sabe disso, né? Então, o mesmo jornalista, às vezes, está atendendo pautas diferentes, de assuntos diferentes, e para ele ficou mais difícil, muitas vezes, se locomover. A gente fica lá no Jabaquara, então você sai de uma região central para até o Jabaquara. O Antônio não conhece aqui São Paulo, imagino que não conheça o Jabaquara, mas digamos que é longe das regiões mais centrais aqui. Então, esse deslocamento muitas vezes inviabiliza, tá? O jornalista ir até lá e fazer uma entrevista e tal. Então, o que a gente percebe é que a gente passou a conversar muito mais com a imprensa. Ficou muito mais simples a gente fazer essa comunicação. E para o jornalista facilita demais a vida dele, porque o tempo que ele estaria ali no deslocamento, no carro, por exemplo, ele está na redação fazendo uma reportagem, escrevendo a reportagem, ele está entrevistando uma outra pessoa. Então, eu percebo que o nosso potencial, o nosso poder de comunicar ficou maior,
também. Óbvio, você vai fazer um encontro de relacionamento, é importante você estar cara a cara, tomar um café, enfim, a conversa, ela transcorre muitas vezes de uma forma diferente quando você está pessoalmente, mas para todas as outras finalidades, em termos de comunicação mesmo, de passar mensagens, essa via se mostrou muito certa, muito eficiente. Então, imagino que, assim, a gente deve voltar para o escritório a partir do ano que vem lá no Itaú, de uma forma híbrida, né? A gente não vai voltar como era antes, mas muito provavelmente a interação, a comunicação que a gente faz, ela vai continuar bem baseada em tecnologia, em canais remotos, porque isso é eficiente, tá? E tem tudo a ver com a questão de mobilidade também. Essa questão deixava mais para daqui a bocadinho, que era precisamente um desafio que depois vos queria lançar a todos. E sim, isto tenho aqui alguma dificuldade, quer dizer, eu sei que os preços dos combustíveis do Brasil estão altos, ou estarão sempre mais altos do que aquilo que nós gostaríamos. Em ponto de referência, há pouco falávamos das cidades, mas só com ponto de referência, o litro de gasolina em Portugal está nos R$12. Portanto, penso que será um bocadinho mais do que aquilo que estará no Brasil atualmente. Mas Nelson, com esta questão do preço dos combustíveis e com toda a questão associada aos combustíveis fósseis, quão longe estamos do incentivo ao acesso aos carros elétricos? Quão longe estamos da mobilidade elétrica, neste caso no Brasil? Obrigado pela pergunta, Rapula, e eu acho que vou tentar explicar da forma mais resumida possível. Eu acho que nós estamos muito perto do horizonte elétrico, né? Como eu disse, a GM ela tem um propósito muito definido, né? De trabalhar para desenvolver as tecnologias que vão nos levar a um futuro com zero acidente, zero emissão e zero congestionamento. E aí nós estamos falando de um futuro autônomo, elétrico, conectado e compartilhado, né? Então, a eletrificação ela é chave nesse momento. E quando eu falo de eletrificação, eu estou falando de veículos zero emissão. A GM não trabalha com híbrido, porque já tivemos híbridos, mas nosso foco deixou de ser híbrido, porque o híbrido não é solução. Nós temos um problema gravíssimo que foi recentemente atualizado pela ONU no seu último report, mostrando que o aquecimento global não só em sua maior parte irreversível, como se nós não tomarmos hoje medidas que ajudem a reduzir os impactos do aquecimento global, nós não teremos um futuro. Então, não é uma questão de opção, é uma necessidade. Então, quando a gente fala de eletrificação e de substituição dos combustíveis fósseis, isso é uma necessidade. Qual é o grande entrave hoje, eu diria, para a eletrificação? O primeiro ponto é o conhecimento que o consumidor tem do veículo elétrico e das vantagens do veículo elétrico. É um carro muito mais agradável de dirigir, ele tem um custo de manutenção muito menor, porque é um veículo muito mais simples, menos complexo, né? E, principalmente, ele é zero emissão, né? Então, o carro elétrico... E lembro, esse trabalho, essa caminhada, essa jornada é um trabalho colaborativo, tá? Então, todos os stakeholders têm que estar envolvidos nesse processo. Então, o veículo, a gente oferece um veículo zero emissão, mas a energia tem que vir de fontes renováveis. O Brasil é privilegiado porque mais de 80% da matriz elétrica é hídrica, portanto, nós temos essa vantagem, né, competitiva, e hoje energia solar, a Aline pode falar muito mais disso, energia solar e eólica crescem a passos largos, né? Então, é fundamental, mas é por isso que é um trabalho colaborativo, né? Nós temos que oferecer o veículo elétrico ao mesmo tempo em que temos oferta de energia limpa, né? E o terceiro grande ponto, o primeiro ponto é o conhecimento do consumidor, o segundo ponto é o custo da bateria. As baterias hoje, o carro elétrico hoje é caro porque as baterias são caras. Em 5 anos, a GM já anunciou que em 5 anos nós teremos uma segunda geração de uma nova plataforma que nós estamos trazendo hoje para o mercado, que é a plataforma útil, que vai ter 60% mais capacidade de energia, de armazenamento de energia, e 40% menor o custo. E com isso, nós vamos trazer o carro elétrico para a paridade do veículo a combustão. Nesse momento,
por volta de 2025, 2026, nós vamos começar a ver a inflexão para a adoção em massa dos veículos elétricos, né? E os dois últimos pontos, que também são igualmente importantes, são a infraestrutura de recarga. É claro que... e aí nós temos que entender duas coisas. Primeiro, que o carro elétrico é que nem o celular. Ele carrega enquanto a gente está dormindo. Portanto, a maior parte do consumo para o carregamento será à noite, quando o grid está desocupado e a gente está dormindo, como a gente faz com o celular. Mas é claro que quando alguém quiser percorrer uma longa distância, vai precisar de uma infraestrutura de recarga para poder fazer uma viagem, uma coisa assim. Então, essa infraestrutura de recarga é um ponto também importante. E o último, e também igualmente importante, como nós estamos falando de um trabalho colaborativo, são políticas públicas de fomento à adoção de elétricos, né? E quando eu falo de elétricos, quando eu falo de tecnologia, eu sempre gosto de lembrar que as tecnologias que a indústria e que a GM desenvolve são tecnologias para o mundo, né? Então, nós estamos falando desde bicicleta elétrica até foguete da NASA, né? As nossas tecnologias de eletrificação vão mover o mundo. Eu não estou falando só de carro, né, particular, né? Eu estou falando de tecnologias que vão mover o mundo, que vão mover trens, que vão mover ônibus, que vão mover caminhões, que vão mover, enfim, todos esses tipos de veículos, todos serão autônomos, elétricos, conectados e compartilhados, né? Então, acho que eu fui um pouco longo na resposta, mas eu entendo sim que a eletrificação avança. Certamente, o tempo para isso será diferente de mercados maduros, como Europa, Estados Unidos, por exemplo, e China, e países emergentes, como o Brasil. Aqui vai demorar um pouquinho mais, mas eu entendo que, a partir do momento em que o carro elétrico tiver o mesmo custo do carro a combustão, não haverá nenhuma razão para o consumidor não querer optar pelo elétrico. Então, eu diria que nós estamos muito próximos disso acontecer. Vai levar alguns anos ainda, mas isso vai acontecer certamente. Nelson, posso só fazer um comentário? A gente lançou esse mês um piloto de carro elétrico compartilhado no Itaú, que é o VEC Itaú. Então, a gente enxerga da mesma forma, é uma super tendência, e a gente imagina que isso começa agora com o piloto, e ainda esse ano a gente deve aí abrir para um público mais amplo, primeiro em São Paulo, depois Rio de Janeiro, mas depois deve expandir. Mas com certeza é uma tendência. Aliás, você falando de eletrificação, a bike elétrica hoje já é um super sucesso no nosso programa de bike, né? Então, porque as pessoas elas começaram a percorrer distâncias maiores, né? Então, elas estão indo para o trabalho, ou os próprios entregadores, por exemplo, que trabalham com a bike, eles usam a bike elétrica porque, enfim, cansa menos e é mais eficiente. Então, eu só queria fazer esse ponto, mas a gente também enxerga isso como uma tendência e está investindo nisso aí. Não, perfeito, Paulo. Isso mostra como isso é um trabalho colaborativo, né? Que todos os stakeholders têm que participar. Os bancos têm um papel importantíssimo nisso, não só nessas políticas de mobilidade, como você está falando, mas no financiamento também, né? A essas novas tendências, né? Tem taxa especial no banco, viu? Financiamento de carro elétrico tem uma taxa diferenciada aqui no Itaú. E nós temos só um último comentário, Rapola. A gente tem a oportunidade de transformar nós temos aqui no Brasil mão de obra de engenharia extremamente qualificada. Nossas universidades formam engenheiros altamente qualificados para o mercado. Nós temos no Brasil e na América do Sul as maiores reservas de minérios, de lítio, de manganês, de cobalto, de minérios que são usados para a fabricação de baterias, né? Ou seja, nós temos a oportunidade de transformar o Brasil num polo de desenvolvimento e exportação de tecnologias de eletrificação, baterias, motores. Tem a Moura e vários fabricantes de ponta em bateria, tem a WEG, que é um dos maiores fabricantes de veículos elétricos no mundo. Nós temos toda a condição de transformar o Brasil num polo de desenvolvimento de tecnologia elétrica. Eu acho que é isso que a gente tem que juntos buscar. Eu ia precisamente pegar nas vossas palavras, Nelson e Paulo, e obrigado por isso, de compartilhar. Ou seja, temos que avançar todos juntos, porque nós podemos até produzir os carros, ou ter a capacidade de produzir os carros, mas depois precisamos o Nelson pode produzir os carros, mas vamos precisar da Aline para produzir a energia suficiente para abastecer esses carros. E ainda vamos precisar de alguém aqui no meio dos dois que há de ter a rede de distribuição que tenha capacidade suficiente para
para poder abastecer esses carros. E claramente, acreditando no futuro elétrico, e o Paulo salientou um exemplo que para mim é claríssimo, eu acho que as bikes elétricas, as e-bikes, vão ser o novo standard do mercado. Então, em sistemas de compartilhamento, não há volta a dar. E mais em climas como é o português, como é o brasileiro, fazem todo o sentido, porque o esforço é muito menor e, portanto, não chego todo transpirado e todo com mau aspecto ao meu destino, chego mais ou menos agradável, melhor do que às vezes do que carro. E, portanto, isso faz todo sentido. Mas a eletrificação, e também temos de ter consciência, e aqui para quem nos ouve, temos espaço, ou seja, nós temos todos consciência que se os carros, por um passo de mágica, passassem de hoje para amanhã a serem todos elétricos, nós não tínhamos nem capacidade de produção de energia para isso, não tínhamos capacidade de distribuição de energia para isso, e também ainda não tínhamos a capacidade de produção ou de matérias-primas para produzir as baterias. E, portanto, sim, o caminho vai ser esse, claramente, e eu partilho muito dessa situação. A parte do compartilhamento, mas como eu disse, já deixava para o final, mas é todas estas parcerias e toda esta junção de esforços que vai ser feito no futuro. Isso é muito claro. E depois vamos chegar aos utilizadores, que aqui estão um pouco representados pelo Saulo e pela Uber. Esta questão também da eletrificação e do aumento dos combustíveis, do preço dos combustíveis fósseis, isso certamente que impacta no vosso negócio. Como é que vocês veem isto do ponto de vista do utilizador? Aqui tivemos já o ponto de vista do produtor, como é que veem isso do ponto de vista do utilizador? Sim, ele impacta, e a gente percebe o Brasil, nesse ano em particular, vem de uma série de aumentos de preço de combustíveis que tem impactado a sociedade como um todo. Obviamente, os motoristas aí não estão alheios a esse aspecto. E aí eu dividiria aqui minha resposta em duas partes. Uma, o que a gente pode fazer no curtíssimo prazo para conseguir dar apoio a essa rede de mais de 1 milhão de parceiros, né, de uma série de iniciativas, desde reajustes em ganhos que a gente fez para eles, preservando, obviamente, o nível de tarifas que são cobradas dos consumidores e cortando na nossa margem nesse aspecto, mas até parcerias com redes de postos de gasolina, para desconto em gasolina, tentar digitalizar ao máximo a operação desses parceiros para que eles reduzam o custo e, no final das contas, eles tenham uma margem maior. Então, desde digitalização de contas bancárias para que eles possam utilizar cartão de débito, planos de telefonia com navegação com custo grátis, enfim, uma série de ações. Mas isso são todas ações táticas aqui de curto prazo. Eu acho que o problema maior, e voltando um pouco aí no ponto que os meus colegas já colocaram, a gente firmou alguns compromissos globais exatamente nessa direção de uma eletrificação da matriz como um todo. A gente vai ver isso mais próximo em mercados em que você tem a diferença de custo de propriedade desse veículo entre o que é elétrico e o que é não elétrico, onde hoje ela é muito reduzida. A gente consegue ver isso se aproximando de uma realidade muito mais próxima, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o caso de Londres, o prefeito de Londres estabeleceu uma política pública que, a partir de 2025, todos os carros de aplicativo operando nas cidades têm que ser elétricos. Então, isso por política pública. Agora, para que isso aconteça, o que a cidade tem feito? A cidade tem investido brutalmente numa rede de eletrificação que permita exatamente esse abastecimento, tem trabalhado com uma série de iniciativas de fomento de crédito para que os motoristas possam fazer essa transição do que é o veículo a combustão para o veículo elétrico, e a ideia é que realmente a partir de 2025, então nós estamos falando aí de praticamente 3 anos, a gente consiga ver isso uma realidade ali. O mesmo tem acontecido em mercados como Estados Unidos, como Canadá, e um pouco mais distantes aqui no Brasil. A gente firmou um compromisso de colocar $800 milhões para facilitar essa transição e exatamente criar linhas de fomento para essa transição do que são os veículos de combustíveis fósseis para veículos elétricos, mas isso toma tempo, é complexo e, como já foi aqui mencionado, todo mundo vai ter que fazer a sua contribuição.
Na nossa operação, a gente já trabalha em algumas localidades com veículos elétricos, como é o caso até de Portugal. Você pode pedir carro e aí aparecem algumas opções, até a gente opera com Teslas, por exemplo, ali também. Em outros locais, na Europa e Estados Unidos, isso acontece. No Brasil, a gente ainda tem um custo, e o Nelson pode falar um pouco mais sobre isso, tanto em relação ao custo de bateria, mas o custo de própria tributação também é um elemento importante aí que pesa na equação total, para fazer com que esses veículos, principalmente os veículos elétricos, tenham uma maior atratividade. Obviamente, se você colocar em condições de igualdade, também não tenho a menor dúvida de que todo mundo adoraria fazer essa migração imediata para o veículo elétrico. Acho que as vantagens são infinitas, mas infelizmente a gente está num país em que a questão da distribuição de renda ela ainda muito não é equânime, e isso dificulta muito o acesso dessas pessoas, principalmente, por exemplo, no nosso caso, desse 1 milhão de parceiros que trabalham aqui na nossa plataforma, e que realmente tem limitações de crédito, de acesso, então a gente tenta fazer o máximo que pode para que eles possam ter a melhor experiência possível e seguir nesse modelo dessa migração para um mundo muito mais eletrificado. Muito obrigado, Saulo. Sim, isto é verdade, em Lisboa e em outras cidades, mas em Lisboa, onde eu estou mais presente, há muitos veículos da Uber que já são elétricos, ou seja, tanto Teslas como Nissan, sobretudo, e depois ainda tem as bicicletas, que eram as ex-bicicletas da Jump e os patinetes elétricos, e, portanto, toda uma mobilidade elétrica de grande sucesso aqui, sem dúvida nenhuma. Se eu puder só complementar, Antônio, um outro ponto que eu acabei me esquecendo, quando a gente olha a mobilidade, a gente está olhando para muito além do carro, né? Então, até por conta desses compromissos globais e o próprio propósito da companhia, a gente vem olhando para todos os modais possíveis em que a gente consiga facilitar essa jornada de um ponto A para um ponto B. Então, no final das contas, depende de cada um, da realidade de cada um. Se a pessoa quiser, por exemplo, sair de casa, utilizar o que vocês chamam, né, do trotinete, do patinete elétrico, e depois se conectar com um ônibus, e se conectar com o metrô e terminar a última milha, aí que a gente chama, né, o último pedaço utilizando o Uber, a gente já trabalha com uma integração dentro da plataforma em que você planeja a sua jornada de ponto a ponto, e aí o tipo de modal que você vai utilizar fica a seu critério. Obviamente, o nosso sonho é que todos esses modais eles converjam realmente para um modelo que seja muito mais eficiente, elétrico, em que a gente consiga integrar todas essas pontas. Então, assim, o sonho está aí. Para se tornar realidade é que todo mundo vai ter que conseguir contribuir. Se você me permite, Rafael, só esses comentários do Saulo são muito importantes e a gente está totalmente alinhado com o que ele falou, porque realmente, quando eu falo que o futuro é elétrico, autônomo, conectado e compartilhado, dentro disso está incluindo um futuro multimodal, né? O futuro é multimodal também. E o importante é que esses modais sejam todos zero emissão. Isso que é importante, porque nós temos de dar a nossa contribuição para reduzir o impacto do aquecimento global. E só produzindo e andando em veículos zero emissão que nós vamos conseguir dar essa contribuição. E também em relação ao ponto que você colocou muito bem, Saulo, como é um trabalho colaborativo, os governos têm um papel muito importante nisso, né? Então, por exemplo, no Brasil, o veículo elétrico ainda paga mais imposto que o veículo a combustão. Então, não precisamos equacionar. Ontem, o governo de São Paulo reduziu o ICMS para o elétrico e equiparou ao do veículo a combustão, mas ainda estamos longe, né? Quer dizer, nós estamos, nesse momento, tentando trabalhar para reduzir o imposto para o veículo elétrico ter o mesmo imposto do veículo a combustão. Então, nós precisamos avançar muito nisso daí, né? Por aqui nós temos essa vantagem em termos fiscais, mas em termos de preço final para o consumidor, quer dizer, e quando comparamos veículos, sobretudo veículos automóveis iguais, quer dizer, ainda é mais caro qualquer veículo elétrico, quer dizer, quando comparamos a mesma gama, isso não há dúvida, mas sim, mas eu acho que estamos aqui a lançar, e não será, ainda quero aflorar um pouco esse tema, mas não será o debate de hoje, mas já estamos aqui quase que a desafiar a Averes para o novo debate sobre mobilidade, que é precisamente esta questão do multimodal, e eu acredito totalmente que o futuro é multimodal, e, portanto, essa é que é a chave do sucesso, às vezes até mais
do que a forma como é que eu desloco, a forma de energia, mas tem a ver com eu conseguir usar um trem, com eu conseguir usar um automóvel, com eu conseguir usar um patinete, com eu conseguir usar a bicicleta, da forma mais fácil possível, conforme a deslocação que eu tenho que fazer. E é aqui que nós, se calhar, temos que mudar e começar a substituir aquilo que nós temos enraizado, que é a utilização do carro pessoal, em que depois, na prática, nós usamos o carro pessoal durante 5% do tempo da vida do carro, e já estamos a contar com as filas no trânsito, e fica parado 95% do tempo. E, portanto, porque é que eu não consigo reaproveitar, porque é que eu não, conforme o Nelson e o Paulo também diziam há pouco, como é que eu não consigo ser mais eficiente nesta utilização dos veículos, e isto consegue-se sobretudo através da multimodalidade, ou seja, eu ter várias formas de transporte para a last mile, para a first mile, para como é que chego, e então em cidades que são muito grandes, e aí o Brasil é um exemplo disso, como é que eu consigo gerir isso. Mas nós estamos aqui, e tentando focar-nos outra vez no ponto principal, nós estamos aqui a falar muito de energia, e volto ao limpo com esta pergunta, quer dizer, nós temos energia limpa suficiente, nós conseguimos, e aqui a pergunta é igual, quer dizer, apesar de, no caso português, nós temos um mercado europeu da energia, portanto há aqui questões regulatórias diferentes, discute-se mais a energia atómica do que eventualmente na América, isso claramente, ou na América do Sul, mas há energia suficiente, há energia limpa. Como é que a Energisa se posiciona neste mercado das energias para abastecer a mobilidade? Perfeito, Rapola. Antes de falar aqui do cenário Brasil, eu queria dar um passo acima e a gente olhar um pouco esse tema sob uma ótica de contexto de mundo, né? O Nelson colocou muito bem toda essa questão global, e para evitar que a temperatura do planeta suba mais de 1,5 graus Celsius, o mundo vai ter que cortar as suas emissões de carbono pela metade em 2 décadas. Essa é a meta estabelecida no Acordo de Paris, que foi assinado lá em 2015, e sendo realista, só há uma maneira de atingir esse objetivo, que é fazer essa transição dos combustíveis fósseis para energias renováveis. Esse esforço ele demanda trilhões em investimentos nos próximos anos, muita ciência, inovação e empresas e empreendedores com coragem para abraçar o futuro com responsabilidade. A transição energética, ela traz muita incerteza, mas ela realmente apresenta uma série de oportunidades. Então, quando a gente olha para essa visão mais global, para essa agenda voltada para a ESG, que o Saulo, o Nelson também trouxeram aqui nas suas falas, as empresas elas estão olhando de forma muito comprometida para a agenda de desafios em vigor até 2030, que são os ODS. E falando de Energisa, a gente está especialmente conectado ao ODS 7, que é justamente trabalhar por uma energia limpa e acessível. A gente entende que isso só vai ser possível se a gente efetivamente tiver, e aí voltando para o Brasil, políticas públicas e de longo prazo, e investimento concreto, substancial em novas fontes de energia. Esse é um passo importante que a Energisa já vem dando. Então, falando da nossa atuação, a Alsol, ela é a nossa empresa de geração distribuída e só nesse ano de 2021 a gente está inaugurando 20 usinas, um incremento de 65% do que foi instalado pela empresa nos últimos 8 anos. Então, acho que esse número ele tangibiliza bem quando eu falo dessa aceleração, dessa transição energética acelerada. A gente efetivamente passou a marcha, e olhando para o cenário que a gente tem hoje de escassez hídrica, que traz uma pressão muito forte, traz também para nós como comunicadores, né, voltando aqui ao cerne da nossa conversa, um desafio muito grande de nos colocarmos como empáticos aos nossos clientes, nos colocarmos como uma empresa que está lado a lado, que traz informações ágeis, transparentes, esclarecimentos. Um exemplo pequeno, mas acho que também tangibiliza o que eu estou falando aqui. Todos nós, né, como cidadãos, fomos impactados por um anúncio do governo recentemente, no final de agosto, no dia 31 de agosto, de um programa de redução de consumo.
que vai trazer aí uma bonificação aos consumidores que conseguirem reduzir entre 10% e 20% seus consumos de energia doméstica, indústrias, enfim, vale para todo mundo. E como que a Energisa está atuando nesse sentido? Como uma empresa que traz para o nosso cliente transparência, esclarecimento, didatismo, tirando dúvidas, orientando sobre o que pode ser feito de forma concreta para essa redução acontecer. E a gente, imediatamente após esse anúncio do governo, fez um post nas nossas redes sociais proprietárias com esse olhar, com esse didatismo, né? Então, muito nessa pegada de, olha, cliente, deixa eu te explicar o que você pode fazer, o que está acontecendo. E era um tema muito árido. Num primeiro momento, a gente olhou para aquela informação, sabendo que a gente estava trazendo ali para o nosso cliente um tema duro, um tema árido, e ainda assim o que a gente viu como resposta de interações, de engajamento, foram índices de tração e de saúde de marca relacionados a esse post extremamente positivos. Foi uma surpresa e uma lição, que o que a população quer é isso, é transparência, é diálogo, é esclarecimento, é troca, é se sentir acolhida, se sentir respeitada. Então, a gente tem, sim, grandes desafios de curto prazo no Brasil, mas a gente só vai, de verdade, sair do outro lado se a gente começar a investir de forma longínqua, né? Olhando realmente para políticas públicas de longo prazo. Muito obrigado, Aline. E estamos quase a terminar, mas eu tenho aqui algumas perguntas para fazer. Paulo, o Itaú foi pioneiro nos bike sharing, nas bicicletas partilhadas, partidas de São Paulo. Claro que isto foi uma ação de comunicação pensada e estratégica. Que impacto é que teve neste funcionamento do banco? Que impacto é que sentiu que tiver? O programa de bike sharing do Itaú, ele tem 10 anos, né? Ele está completando 10 anos agora e cresce todo ano, né? Então, ele tem cerca de 14 milhões de corridas por ano, tá? Isso o número do ano, só um exemplo do ano passado, que foi um ano que teve crise e tal, e teve uma redução. Esse ano a gente já está com quase 50% a mais de corridas. E assim, ele é sinônimo, né, de compartilhamento de bicicletas no Brasil, tá? Não só no Brasil, como na América Latina. É o maior programa de compartilhamento de bicicletas da América Latina. Então, é um programa que se firmou, tá? Não pela comunicação, obviamente, mas pelo mérito que tem, pela demanda que tem, pelo espaço que ele acabou ocupando ali na questão de mobilidade. A gente faz, do ponto de vista aí de reputação e de imagem, a gente faz uma pesquisa anual, tá, para acompanhar a reputação do banco. E entre as perguntas que a gente faz ali, né, nos filtros, a gente pergunta para as pessoas se elas conhecem algumas iniciativas que o banco implementa, né, aí na área de investimento social, e entre eles a questão das bikes. E é interessante que, assim, o público que conhece o programa, tá, não precisa nem ser usuário. O público que conhece o programa, ele avalia o banco, em termos de reputação, com 7,5 pontos a mais, em relação ao público que não conhece. Então, isso deixa evidente o ganho reputacional que o banco tem por ter esse programa, né? Em termos de imagem, aí, olhando mais para o pessoal do marketing, a pesquisa de reputação a gente faz na minha área aqui, na área de comunicação e reputação, mas o marketing também faz um acompanhamento de imagem, né, que, enfim, vários aspectos, entre eles o do programa de bicicletas, e o cálculo que eles fazem ali, financeiro, é de que para cada R$1 investido no programa de bicicletas, o banco tem um retorno de imagem de R$2, 2,2. Então, assim, olhando para o programa em si, para o crescimento dele, para a demanda, para a evolução que ele teve, e olhando também para esses dados de imagem e reputação, para a gente não tem a menor dúvida de que é um investimento super acertado que o banco está fazendo, e não à toa está expandindo esse investimento para bikes elétricas, né? Também fez um ano agora o lançamento no Rio de Janeiro, e também para veículos elétricos, tá? Então, a gente atende aí, né, como eu disse lá no começo, né, existem algumas demandas da sociedade e o banco está atento a essas demandas e vem, enfim, e a comunicação ela é super importante para não adianta você fazer se as pessoas não souberem, né? Então, o nosso papel ali é tornar isso público, é engajar também as pessoas para que usem esse tipo de serviço. Muito obrigado.
Nelson, para terminarmos aqui na questão das perguntas, toda esta parte da comunicação e que nós falámos dos diferentes stakeholders que existem nesta transição da mobilidade, vocês, enquanto uma fábrica, enquanto uma marca, têm contactos com os outros stakeholders, com os outros parceiros, para comunicar estas novas formas de mobilidade? Sim, excelente pergunta, Rapola. Temos sim, e como eu tenho insistido aqui nessa conversa, esse trabalho todo que a gente propõe rumo a esse futuro, essa visão de futuro, é um trabalho absolutamente colaborativo, né? Então, a comunicação com os stakeholders, não só os stakeholders do nosso negócio, mas os stakeholders que estão envolvidos nessa caminhada rumo à eletrificação, é absolutamente fundamental, né? Então, digamos, nosso trabalho não se encerra em desenvolver as tecnologias que vão nos fazer chegar a esse futuro, mas em nos engajarmos em conversas construtivas com esses vários stakeholders que estão envolvidos, de companhias de energia, bancos, empresas de mobilidade como o Uber, que, aliás, é um dos nossos maiores clientes de carro elétrico nos Estados Unidos. Vendemos muito Bolt já para o Uber, ele tem uma frota gigantesca de Bolt EV lá nos Estados Unidos. Enfim, governos, etc., e nós estamos muito engajados nisso. A GM é signatária do Pacto Global, a GM participa de todas essas instâncias de ONU e outras organizações não governamentais que estão tratando do tema ESG e de sustentabilidade. Nós temos metas muito definidas, e uma das nossas metas importantes é exatamente o engajamento nessa discussão com todos os stakeholders envolvidos. Então, não basta fazer a nossa parte, nós temos também que provocar a discussão entre as pessoas, os parceiros de negócio que são importantes para essa construção rumo a esse futuro. Obrigado. Muito obrigado. Para mim foi muito enriquecedor estar aqui nesta conversa convosco. Até que foi tão bom que quase que nem damos pelo tempo passado, estamos aqui há 1h30, e foi mesmo muito agradável estar aqui convosco e de seguir estas opiniões. Claramente que nós podemos tirar aqui algumas conclusões e podemos ver quais é que são os caminhos de futuro, ou pelo menos aqueles que nós pensamos que são de futuro. Não temos nenhuma bola de cristal, não teremos certezas, mas certamente que muito do futuro da mobilidade passa pelo compartilhamento, pela partilha, pela eletrificação, pelo multimodal, ou seja, transformar aquilo que eu dizia há pouco, aquilo que era uma mobilidade muito centrada no automóvel pessoal e no conduzir pessoal, para termos, se calhar não um automóvel pessoal, mas usarmos, quando precisamos, um Uber, quando precisarmos, usarmos um automóvel partilhado do Itaú, quando precisarmos, termos uma bicicleta, termos um patinete, usarmos o transporte público. Claro que o Nelson deixa de vender tantos automóveis a particulares, mas passará a vender mais automóveis ao Paulo e ao Saulo enquanto fornecedores desta mobilidade partilhada, e é isso, se calhar, a visão que nós temos. Assiste-se também muito na indústria automóvel esta transição de vender o automóvel, do produto do automóvel como bem de consumo, para uma transição de mobilidade as a service, mobility as a service, que o Nelson e muito bem também foi realçando, e portanto termos esta propriedade a ser cada vez mais substituída pela partilha e pelo compartilhamento, e eu até deixava aqui alguns pontos para pensarmos, que é o que é que nós aprendemos com a pandemia, o que é que a pandemia nos ensinou em termos de mobilidade. Foi aqui aflorado por vocês três, por estes magníficos oradores, como é que impactou nas próprias empresas, como é que impactou na sociedade, como é que vamos agora passar ao trabalho remoto. Pararmos que o trabalho remoto, para além de ser mais eficiente, também reduz a questão da mobilidade, os horários nós aqui chamamos desfasados, não sei se é exatamente esse o termo no Brasil, mas quer dizer, porque é que temos que entrar todos às 8 da manhã e sair todos às 5 da tarde? Porque é que não podemos entrar uns às 8, outros às 8h30, outros às 9 da manhã, e assim sucessivamente? E, portanto, são questões que impactam na mobilidade e que não têm diretamente a ver com as empresas, mas que têm um forte impacto na mobilidade. A própria criação, isso deixa já aqui eventualmente para uma futura conversa, qual é que é o impacto das redes de 5G
vão ter nesta própria mobilidade. Se eu posso passar a trabalhar de qualquer lado com toda a segurança, eu já não preciso me deslocar. Nós aqui há pouco falámos, eu já não preciso ir às reuniões, o Paulo falava nisso. São coisas que ficam e certamente que daria uma outra conversa, mas resumindo e agradecendo mais uma vez a todos os presentes, agradecendo em meu nome também à ABERJ esta oportunidade. Fizeram só uma pergunta aqui no chat que eu não queria deixar de responder, que era sobre aquele que foi o meu último projeto, da Velocity. A Velocity tinha, e a pergunta compunha-se de saber se a Velocity foi um fator de humanização da paisagem lisboeta. Eu diria foi a gênese disto. A Velocity tinha o seu claim, o seu sobrenome era a diversidade. E, portanto, ciclar a diversidade, tratar a diversidade. E, portanto, Lisboa, ao longo da história, foi sempre uma cidade muito diversa, vários aspectos culturais, demográficos, paisagem, teve sempre muita variedade e diversidade, e foi isso que nós tentámos cobrar, e tentar trazer a bicicleta para a cidade, mais uma vez, como uma forma de as pessoas verem a sua mobilidade, não precisarem estar sempre agarradas ao automóvel, podem se deslocar de bicicleta em Lisboa, sobretudo quando estamos a falar de Lisboa, como, para quem conhece, sabe que tem uma orografia e tem algumas colinas que são difíceis de ultrapassar numa bicicleta normal, mas através das bicicletas elétricas tudo se torna fácil, podemos trazer uma nova forma de mobilidade e aprendemos, e isso foi claro durante a pandemia, que houve uma série de ciclovias que foram construídas em Lisboa e que permitem às pessoas então andarem de bicicleta de forma muito mais fácil, ou através das ciclovias, ou através das vias partilhadas limitadas a 30 km/h. Portanto, isso é algo que também às vezes fala-se aqui, e o Nelson falou muito nisso, nos apoios públicos à questão da mobilidade, mas também há esta infraestrutura pública que muitas vezes é importante. E, portanto, toda a parte de carregamento, toda a parte de infraestrutura viária e de circulação é extremamente importante, e aqui os municípios têm um papel e os governos têm um papel fundamental, e não me quero alongar mais, e portanto queria ao Douglas para encerrar esta sessão. Obrigado, Antônio. Queria, então, agradecer a participação de toda a nossa audiência e também de todos os nossos palestrantes aqui. Foi muito legal poder ouvi-los. Quando eu conversava com o Antônio, num briefing dessa apresentação, falei que seria muito interessante ter um palestrante de fora também, para a gente ter essa visão, né? Ainda mais vindo de Portugal, um país que tem tanta conexão com a gente, conexões óbvias, mas ouvir um pouco de o que se faz lá e ver que a gente está num caminho, né? Estamos trilhando um caminho que é muito duro, né? E de mobilidade, mas principalmente de comunicação para isso, né? Que é o tema desse Lab. Esse foi o terceiro encontro do Lab de Mobilidade da ABERJ. A gente ainda vai fazer mais um, vocês fiquem todos ligados aí na programação. A gente vai comunicar ainda o que vai ser feito nos próximos eventos. A gente está produzindo um vídeo também que a gente vai divulgar nas nossas redes sociais com opiniões de especialistas também sobre o tema, alguns deles aqui. Mas é um assunto que a gente sempre, como a ABERJ, uma casa de comunicação, a gente sempre tenta trazer para a comunicação, e eu acho que a gente atingiu bem esse objetivo hoje, de conseguir juntar essas coisas e posicionar o profissional de comunicação dentro da discussão de mobilidade, que é muito, muito ampla. O Nelson falou uma coisa nas nossas reuniões e agora também, que eu acho que fazem todo sentido, que é essa conexão de mobilidade com diversidade, né? E diversidade é uma pauta de comunicação. A gente fez também o Lab de Diversidade aqui na timeline da ABERJ do YouTube, vocês podem ver também, e são assuntos muito atuais e que tem muita implicação no trabalho de qualquer profissional de comunicação. Então, eu acho que hoje foram grandes exemplos que a gente teve aqui para situar o profissional de comunicação nessas discussões, e a gente agradece muito essa audiência que tivemos aqui hoje, e todos os nossos palestrantes, o Paulo também com a abertura. E é isso, gente. Muito obrigado, e fiquem atentos à nossa comunicação, que a gente vai fazer mais eventos e contamos com a presença de vocês também. Obrigado, bom dia. Tchau, bom dia. Tchau, obrigado, gente. Bom dia. Muito obrigado a todos mais uma vez. Até mais, gente. Tchau, Rapola. Tchau.
Aline, Paulo, Sampaio. Obrigada, tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima, gente, todos. Obrigado a todos. Um abraço a todos.